Com a liquidação do Banco Will na última semana, muitas pessoas têm se perguntado se algum banco digital pode ter o mesmo destino. Nós temos visto que os principais sites especializados em mercado de finanças e o mercado financeiro brasileiro têm apontado, por exemplo, que o BRB pode ser um banco a vir a quebrar. Eu quero conversar com você hoje quais as consequências dessa liquidação do Will. Será que nós vamos ver um efeito em cascata, vários bancos quebrando? Eu quero tratar sobre isso com você. Será que existe necessidade para alarde? E como é que você pode saber se o seu banco é um banco que está em maus lençóis? É um banco que vem enfrentando problemas. E aí você pode colocar a sua orelha em pé e de repente entender se é o caso de você sair desse banco ou permanecer nele, tá? Então, nós vamos falar sobre tudo isso hoje nesse vídeo, mas antes eu quero pedir para você, desde já, para que você possa estar se inscrevendo nesse canal, deixando seu joinha, deixando seu gostei, deixa aí o gostei nesse vídeo, manda para amigos seus que também estão com essa mesma dúvida, coloca lá no grupo da família para que eles possam entender tudo sobre o banco. Muitas pessoas hoje em dia têm dúvidas se é seguro deixar o seu dinheiro em banco digital, tá? E eu vou trazer hoje como é que você pode estar identificando se o seu banco é um banco saudável, é um banco que pode estar ou é um banco que pode estar tendo problemas, tá? Então se inscreve já, ativa o sininho das notificações para não perder nada, tá? A primeira coisa que eu quero tratar com vocês é o seguinte: será que o mercado financeiro brasileiro realmente está passando por um momento de instabilidade e, consequentemente, está passando por um momento difícil? Olha, será que o caso do Will, do Master, são casos isolados? Particularmente, eu acredito que sim, tá? Não sei se você sabe, mas a gente tem um canal de finanças, o Ramalho Finanças, e lá a gente posta muita coisa relacionada a finanças. E o caso do Master, por mais que tenha explodido agora, final de 2025, início de 2026 agora com o Will, era uma tragédia anunciada, né? Então, por que nós vimos isso? Já há cerca de 2 anos, desde 2024, o Master era um banco que despertava a atenção dos analistas financeiros, porque despertava, melhor dizendo, a atenção dos especialistas em finanças. Despertava a atenção porque era um banco que cada vez mais vinha praticando taxas de CDB, né, muito maiores do que a do mercado. Você imagina o seguinte: nós temos então ali o tipo básico de investimento do banco, CDB. É quando você ou eu, qualquer investidor, empresta dinheiro para o banco. Então, quando você pega seu dinheiro, coloca ali naquela conta que está rendendo alguma coisa, ou num CDB, você está emprestando o seu dinheiro para o banco e o banco vai te devolver ali cerca de 14% ao ano, 15% ao ano, conforme é a flutuação da taxa Selic, né? Porém, o Master estava ali propondo pagar 150%, 170% e o Will na mesma pegada. Por que os bancos fazem isso? Porque quando eles estão precisando do seu dinheiro, eles tornam mais atrativo para você. Então, esse é o primeiro passo que você precisa levar em consideração na hora de entender se o seu banco ele está realmente em maus lençóis. Então, você precisa entender: o meu banco está praticando ofertas fora do mercado? O meu banco está oferecendo coisas que não é o padrão do mercado? Faça essa análise primeiramente, você pode estar entendendo se realmente o seu banco é um banco seguro ou não. Esse é o ponto de partida. Ali o Sofisa, o Mercado Pago, o Bradesco praticam taxas entre 90% e 105% do CDI. Será que o meu banco oferecendo 220%, oferecendo 150%, 130%, está num caminho bom? É uma coisa a se pensar, né? Outra coisa bem importante que as pessoas têm que levar em consideração é, recentemente o Nubank, o Nubank pode quebrar? Olha, o Nubank foi uma das empresas com maior lucro, tá, no Brasil nos últimos anos. Inclusive se consolidou como o maior banco privado em número de clientes. Isso saiu essa semana agora, que se passou, o Nubank assumindo aí como o maior banco privado em número de clientes. Ninguém tem mais clientes que o Nubank. Você imagina, por exemplo, que o Nubank, caso venha a quebrar, vai ter uma quantidade de pessoas, a maior quantidade de clientes prejudicados, né? Se você volta na história, a gente revisita a história, como lá na crise de 2008, que foi a crise do subprime nos Estados Unidos, que aconteceu algo parecido. Os bancos emprestaram muito dinheiro sem ver, de fato, se aquelas pessoas conseguiriam honrar esses compromissos, né? E acabaram se vendo, né,
numa espiral da morte ali, basicamente, onde as pessoas não conseguiram mais honrar e o sistema bancário americano colapsou, né? E ali, naquela questão toda, o governo interviu. Por quê? Porque se os bancos quebrassem, imagina aí, seria gente perdendo casa, gente perdendo carro. Se você perde seu carro, né, imagina aí, se a gente tem aí uma retomada de gente que financiou carro e os bancos todos começam a tomar carro. A indústria de carro não vende mais carro, porque esses carros vão ser leiloados, vão ser vendidos mais barato. Então, se não se vende mais carro, a gente já tem o quê? As fábricas de carro perdendo dinheiro. Essas fábricas perdem dinheiro, param de produzir, elas demitem. Se elas demitem, as pessoas ficam sem emprego. Então, gera um efeito cascata. E o governo americano, para evitar isso, chegou injetando dinheiro nesses bancos. Como? O governo chegou, basicamente, fez o seguinte, ele disse, olha, certo, quanto é que você tem aí? Financiamento imobiliário. Você emprestou quanto? Eu emprestei 5 bilhões de dólares. Beleza, eu vou comprar. A dívida agora é minha. Está aqui os 5 bilhões, você recomeça e a dívida é minha e eu vou arcar. Se eu receber bem, se eu não receber, tudo bem. Então, chega a um ponto, né, que eu quero trazer para você, que alguns bancos, como o Nubank, o Banco do Brasil, o Bradesco, o Itaú, eles são grandes demais para quebrar, né? Caso eles venham a quebrar, né, eles simplesmente arrastariam toda a economia brasileira para uma crise sem precedentes, de forma que os próprios bancos se socorrem, tá? Então a gente teve recentemente, se você não acompanha, o Bradesco enfrentando crise 2024, tem se recuperado ao longo de 2025 e agora no início de 2026. O Banco do Brasil em crise no ano passado. São bancos gigantes, mas não quebram, tá? Não quebram por quê? Porque são grandes demais para quebrar, assim também como o Nubank, tá? Então, você tem que primeiro, eu falei para você, olha, identifica se o teu banco está trazendo ofertas irreais, ofertas fora do padrão. Segundo, verifica o tamanho do seu banco, tá? Será que o seu banco é um banquinho pequenininho, que muitas das vezes pode ter uma operação bem pequena, como por exemplo a operação do Banco Master? Ou será que o seu banco tem uma operação relevante? Existe uma terceira forma de você verificar se o seu banco ele é um banco saudável. É através do site chamado Bancodata, tá? Eu quero trazer esse site para você. Eu vou botar ele na tela agora, tá? Bancodata. Dá só um minutinho para a gente carregar esse site na tela. É o Bancodata. Ele é um site que ele não tem informações 100% atualizadas, ele é apenas um norte, é uma bússola, tá? Você precisa pesquisar informações, se seu banco vem dando prejuízo ou não. Eu vou trazer aqui, por exemplo, a gente vai comparar 3 bancos. Eu trouxe o Will, eu trouxe o Nubank, tá? E eu estou trazendo também o Banco Inter, tá? Só para a gente entender. Basicamente, nós temos 2 indicadores principais. O primeiro é o índice de Basileia, o segundo é o índice de mobilização. O índice de Basileia, basicamente, é quanto o banco dispõe de caixa, né, para emprestar, tá? Então, imagina, digamos, eu vou emprestar R$1.000. Então, eu tenho que ter, segundo o Banco Central, pelo menos R$100 disponível, tá? Porque eu não sei se você sabe, mas o banco, ele não tem a quantidade de dinheiro que ele empresta, tá? Ele pega o meu dinheiro, ele pega o seu dinheiro, a gente empresta para o banco vai lá e empresta. Então, ele paga 1% ao mês para a gente, tá? E empresta a 5%, a 8%, a 15% e ganha essa diferença, tá? Então, o índice de Basileia vai dizer quanto desse capital é do banco, tá? Então, quanto menor o índice de Basileia, menor o banco tem em cash, tem em caixa para poder emprestar dinheiro, tá? E nesse sentido, porque isso é muito perigoso, porque o Banco Central diz o seguinte: o Banco Central ele fala, olha, o banco ele precisa ter pelo menos, tá? Pelo menos aí algo em torno de 11 pontos no índice de Basileia para poder ser considerado saudável, tá? Então, nesse caso, a gente vê que o Will Bank tinha menos 5, ou seja, o Will Bank ele não tinha caixa algum para emprestar dinheiro. Isso é muito perigoso, né? E culminou com o que a gente viu, a falência do banco, né? Nós temos também um segundo dado, que é o índice de imobilização. É quanto do capital está disponível na hora para o banco. Se a gente tiver uma corrida em massa, quanto é que eu tenho disponível aqui para pagar os CDBs, pagar quem quiser sacar dinheiro e tudo mais. O banco não tinha simplesmente nenhum recurso em caixa. Isso foi um dos problemas que levou o banco a simplesmente falir, tá? Mas aqui embaixo nós podemos ver a questão dos lucros, porém os dados estão um pouquinho desatualizados e nós vemos que, por exemplo, o Will foi um banco que deu prejuízo em 2021, 2022 e 2023. Um banco que vem dando seguidos prejuízos, tá?
Quando a gente entra aqui, por exemplo, agora no Nubank, vamos comparar, olha, o Nubank já tem um índice de Basileia aqui de 15,8. Olha a diferença, de 15,8 para 5,3. Bastante, para menos 5,3 na realidade, negativo. Então, é um banco que possui um capital disponível, um caixa disponível muito forte. Tem um índice de mobilização de 2,6, ou seja, dentro dessa faixa verde aqui exigida pelo Banco Central. E é um banco que você vê aqui, olha, deu prejuízo em 2020 e 2021. Por quê? Porque fazia parte da estratégia do Nubank, e aqui é um período de pandemia. O Nubank ele tem a estratégia que é o seguinte, tudo que ele ganhava, ele reinvestiria no banco para fazer o banco crescer. Então, somente a partir de 2022 é que o banco vem dando prejuízo. Mas você perceba, em 2020 o banco tem um prejuízo de 230 milhões, guarde milhões. 2021 tem um prejuízo de 153 milhões e somente em 2022 o lucro dele é de 1,1 bilhão. Então, se você descontar esse prejuízo aqui, que está na casa de 380 bilhões, a gente ainda vai ter 380 milhões. O banco em 2022 ainda sai com um saldo positivo de pelo menos 680 milhões de reais. E a partir daí o lucro vem crescendo, ó, 1,1 bilhão, 4,7 bilhão, 6,6 bilhão. Então é um banco que cada vez dá mais lucro, que demonstra uma segurança, uma solidez muito grande. O Banco Inter a gente vê a mesma coisa. Índice de Basileia em 17, índice de mobilização 7,6, ou seja, dentro da faixa verde aqui solicitada pelo Banco Central, e um banco que vem dando seguidos lucros. 166 milhões, 91 milhões, 56 milhões, 220 milhões, 303 milhões, ou seja, é um banco que há pelo menos 5 anos dá lucro. Então, isso é muito importante na hora de você identificar se o seu banco ele é realmente um banco seguro. Então, recapitulando, você precisa ver se o banco oferece ofertas fora de padrão. Segundo, você precisa analisar o que se fala dele na mídia. Terceiro, você precisa entender se o seu banco ele está dentro dos critérios de saúde, tá, previstos pelo Banco Central. Então eu vou reforçar para você, se inscreve nesse canal, deixa o seu joinha, deixa o seu gostei. Eu agradeço muito se você puder nos seguir, tá? Se você puder se inscrever aqui e ativar os sininhos para não perder nenhum vídeo. O meu intuito é ajudar você. Então uma ótima semana, que Deus abençoe você, abençoe sua família. Eu conto com você nos nossos próximos vídeos. Então, fui!